ele preparou os discípulos, ele fez com que aqueles homens tivessem um preparo teórico muito bom, mas isso não era suficiente. Não adianta muito nós fazermos um seminário teológico, porque o conhecimento sem o Espírito Santo nos torna cristãos legalistas. Eu estou cansado ao longo dos meus anos de ministério de ver cristãos que sabem muito, mas não usam o seu conhecimento para edificar outras pessoas, mas para criticarem aquilo que é feito. Cristãos que, na verdade, não usam o seu conhecimento dado por Deus, através do seu intelecto, para irem e fazerem discípulos. São cristãos que estão cheios do conhecimento, cheios da palavra, cheios do entendimento, mas estão ainda vazios da porção do Espírito Santo, que é necessária, que é absolutamente necessária, para que eles possam ir fazer discípulos. E esse texto então nos mostra Jesus dizendo para os discípulos que eles não podem ir ainda. Depois de 3 anos na escola teológica de Cristo, depois de 3 anos sendo discipulado pelo Mestre, depois de 3 anos andando com Ele, comendo com Ele. Aliás, esse relato se dá à mesa. Nós percebemos no verso 4 que eles estavam à mesa em uma refeição. E eles são instruídos ali no dia a dia. Mesmo todo esse preparo não fora suficiente, ou pelo menos não foi o que bastava para que eles pudessem ir e fazer a obra de Deus, eles deveriam permanecer na cidade até que eles fossem revestidos com o Espírito Santo. Jesus estava ensinando aqui que nem eu e nem você deveríamos sair para fazer coisa alguma sem o auxílio do Espírito Santo. Que por mais que a gente conheça os princípios da palavra de Deus, sem a direção dele, nós não deveríamos nos aventurar. E foi essa a determinação de Jesus. Ele manda os discípulos para estarem em Jerusalém, e em Jerusalém eles aguardam para que do alto fosse revestido, e o Espírito Santo os revestiu de uma forma tão poderosa e tremenda, que posteriormente no capítulo 5, verso 28 de Atos, do mesmo livro que está aberto aí com você, o sumo sacerdote, ao estar repreendendo, ao estar sabatinando os discípulos, ele argumentou o seguinte: vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Revestidos com o Espírito Santo, eles fizeram com que todos em Jerusalém tivessem conhecimento dos princípios de Deus. Revestidos do Espírito Santo, aqueles discípulos covardes que anteriormente tinham medo de fantasma, que anteriormente tinham receio de estarem junto da cruz com Cristo, porque todos eles foram embora, deixando Jesus sozinho, apenas João ficou. Mas agora eles estavam arriscando a própria vida para pregar o Evangelho e enchendo Jerusalém da doutrina de Cristo. Na verdade, nós vemos aqui discípulos com conhecimento teórico e depois com conhecimento empírico do Espírito Santo, que os impulsionava a irem e fazerem algo sobrenatural. E os discípulos revolucionaram a sua geração. Diz a história que cerca de 50% da cidade de Jerusalém já havia atendido à fé. Os discípulos fizeram uma obra revolucionária. Quando você abre o livro de Atos dos Apóstolos e começa a vasculhar as suas páginas, tudo que você vê são palavras como crescia, multiplicava-se, 3.000 crentes, 5.000 crentes e multidões, e é só isso que nós vemos, uma igreja absolutamente atuante, uma igreja que inicialmente dependia do vigor, do conhecimento, do impulsionamento de 11 homens ungidos por Deus, mas que com o passar do tempo foi angariando seguidores, discípulos, e foi avançando de uma forma avassaladora, não dando espaço para o diabo. Uma igreja vibrante, uma igreja atuante, uma igreja movida por Deus, uma igreja que só começou a declinar muitos anos depois, quando a burocracia começou a substituir o Espírito Santo, quando metodologias começaram a tomar o lugar do poder e da ação de Deus em suas vidas. A igreja cresceu, ela se fortaleceu e se enriqueceu nesse período, mas perdeu a paixão e deixou de transformar vidas. E 3, 4 séculos depois, aquela igreja vibrante havia sumido, já havia sucumbido, e tudo o que restava era uma doutrina teórica, mas que não havia o poder e a unção do Espírito Santo. A história ensina isso para a gente. E observando a história da igreja,
ou pelo menos esse período da história, uma história inicial onde Jesus orienta os discípulos a buscarem o Espírito Santo, a receberem o Espírito Santo para que pudessem ir, e os discípulos esperando o Espírito Santo, e os discípulos indo e pregando o Evangelho e revolucionando a sua geração e as gerações posteriores, mas que com o tempo esse Espírito começou a não agir mais através deles, porque eles não quiseram, porque se enfraqueceram. E observando então esse acontecimento na história da igreja, eu gostaria de aplicar isso para mim e para você hoje, porque nós todos sentimos que nós como igreja já vivemos tempos mais empolgantes, tempos de um envolvimento maior, e eu tenho ouvido isso, eu ouvi isso há muitos anos, e de tempo em tempo eu ouço isso, frases do tipo, a igreja da moda, a igreja do momento, igreja tem tempo de crescer, e infelizmente parece ser verdade, a igreja parece ter tempo de crescer, e depois de um tempo a empolgação, a motivação, o impulsionamento do Espírito Santo começa a dar lugar à burocracia, à metodologia, que muitas vezes é funcional, mas é seca, e nós perdemos no meio do caminho ou no meio da caminhada aquilo que nos faz avançar. É verdade que algumas pessoas que estão aqui hoje, talvez ao correr os olhos pela igreja, vai pensar assim, poxa, nós estamos com um templo, com centenas de pessoas aqui assentadas, um templo cheio, nós recebemos ainda há pouco 20 pessoas como membros da igreja, 20 novos membros, enfim, nós estamos já, pelo menos aqui embaixo, hoje eu observei durante a ceia, pessoas chegando ali atrás e não tendo espaço, e tendo que subir para a galeria, enfim, nós estamos vivendo um bom momento, talvez sim, mas não é o momento ainda que eu creio que Deus quer que nós vivamos, um momento de envolvimento generalizado, um momento em que todos estejamos assumindo as nossas funções dentro do reino de Deus e nos sintamos mais do que um membro, um ocupante de um lugar, mais do que um número, mas alguém envolvido com a obra que Deus quer realizar através da nossa igreja. E olhando então para esse episódio, para a história da igreja, eu preciso reconhecer, principalmente olhando para nós precisamos reconhecer que nós nos tornamos burocráticos ao longo dos anos. Nós vamos comemorar em janeiro próximo 27 anos de igreja, e é verdade que nós nunca fomos tão numerosos, é verdade que nunca fomos tão grandes, é verdade que nunca tivemos tanta estrutura favorável para nós, é verdade que nunca tivemos tantas ferramentas ao nosso lado, é verdade, mas não é de números que eu gostaria de falar, porque em contrapartida a isso, eu vejo que em alguns outros momentos da nossa história como igreja, mesmo quando éramos poucos, nós tínhamos um percentual de cristãos muito mais envolvidos e muito mais comprometidos com a causa. E se nós observarmos hoje, amados, imagina esse número de pessoas que está aqui hoje envolvida. Imagina se todos nós estivéssemos numa célula durante a semana. Imagina se todos nós estivéssemos incumbidos de trazermos alguém para ser evangelizado. Imagina se todos nós desejássemos uma liderança, se todos nós desejássemos fazer algo para Deus. Imagina se todos nós chamássemos para nós mesmos a responsabilidade. Nós não teríamos um único bairro nessa cidade sem ter uma representação da igreja Ceifa. E certamente no domingo à noite nós não teríamos espaço suficiente aqui. Domingo que vem, eu vou perguntar, se eu me lembrar, alguém me lembra, eu vou perguntar assim, quantos não estavam aqui domingo passado? E vocês ficam assustados, a gente fica assustado. Eu não estava aqui domingo passado, eu estava viajando, mas só para a gente ter uma ideia, quantos não estavam aqui domingo passado? Levanta a mão assim, bem alto, ó, bem alto. Olha aí, quer ver? Só para a gente ter ideia, fique em pé, querido, fique em pé. Os irmãos que não estavam aqui domingo passado, fique em pé, olha isso. Olha isso. Bom, deixa eu perguntar uma coisa, fique em pé, continue em pé. Eu estou em pé também, eu não estava também não. Agora aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. As pessoas que estão sentadas, que estavam aqui domingo passado, teve culto domingo passado? E tinha gente na igreja? A igreja estava pura? Não, estava cheia. Estava cheia. Queridos, preste atenção nisso. Se vocês todos estivessem aqui domingo passado, não caberia. Pode sentar.
Aí eu quero fazer uma aliança com vocês então. Olha só, eu quero fazer um pacto, uma aliança. Quantos querem fazer uma aliança comigo hoje? Eu quero que você não falte domingo que vem, a não ser que aconteça algo, um imprevisto, que você não tenha o que fazer. Mas você não vai faltar, você vai vir. E junto com o pessoal que não está aqui hoje, que vai vir semana que vem, você vai ver o que vai acontecer. Quantos fecham comigo aqui? Quantos fecham? Quantos não fecham porque não podem fechar, porque já tem compromisso? Levanta a mão. Aí, outra metade, acabou. Já quebrou o esquema todo. É feriado, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Vai deixar para uma próxima. Pronto, sem ser esse domingo agora, então, que você já tem um compromisso no próximo. Nós precisamos visualizar o que Deus tem nos dado e começar a perceber que se nós nos envolvermos com a igreja, esse espaço se torna pequeno. Na verdade, o espaço já é pequeno se todos decidirmos vir no culto no mesmo domingo. O espaço já é pequeno, é porque nós não conseguimos mensurar isso. De qualquer forma, a primeira questão que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é que nós precisamos reconhecer que nos burocratizamos. Diga para o seu vizinho assim: nós nos tornamos burocráticos. Queridos, ninguém será renovado sem que antes admita que precisa de renovação. Preste atenção nisso, eu vou repetir. Ninguém aqui será renovado sem que antes admita que precisa de renovação. Talvez você pense que a sua vida espiritual está vivendo o melhor momento, e para você que acredita está vivendo o melhor momento espiritualmente, eu quero dizer que não é para você que eu estou falando. Que bom que você está vivendo o seu melhor momento, continue assim. Mas você que tem consciência de que já viveu momentos melhores, eu quero te desafiar a ouvir essa palavra e admitir que precisa de uma renovação e desejar essa renovação a partir de hoje, para que você faça parte de uma igreja que atraia, não por algum tipo de adereço, mas que atraia as outras pessoas pelo poder do Espírito Santo que atua aqui. E para que o Espírito Santo atue nesse lugar, é indiferente se o templo está pronto ou não, é indiferente se há um sistema de som agradável ou não, é indiferente se o ambiente está climatizado ou não. A única coisa que pesa de fato é se existem aqui pessoas cheias do Espírito Santo e que atraiam para esse lugar a presença de Deus. A única coisa que vai ser relevante é o poder e a unção com que os ministros ministram louvor, com que a palavra é pregada. É isso que fará a diferença. E muitas vezes nós responsabilizamos o púlpito pela qualidade do culto. Não é verdade? Nós saímos do templo dizendo assim: o culto foi muito bom. E o culto foi muito bom, via de regra, quando o louvor foi afinadinho e o pessoal se animou. O culto foi muito bom quando a palavra falou diretamente com a gente, testificou com as nossas expectativas. O culto, via de regra, não é muito bom quando eu estou muito bem e recebo de uma forma poderosa, independente de quem esteja ministrando. O culto não é muito bom quando, independente de qualquer pessoa que esteja ou não na igreja, eu estou recebendo e bebendo de Deus de uma forma poderosa, porque estou com meu coração aberto e completamente vulnerável à ação do Espírito Santo. Isso significa, queridos, que nós precisamos desburocratizar a nossa própria vida, fazendo com que nós nos enchamos do poder de Deus, independente da palavra que está fluindo do púlpito, ou independente do louvor que está fluindo. Se eu saio da minha casa para vir nesse lugar, buscar a Deus, eu não posso admitir no meu coração, eu não posso estar aberto à possibilidade de ser apenas mais um culto. Eu preciso estar aberto para fazer com que aquele culto seja de fato uma bênção. Eu preciso fazer parte do culto. Eu preciso fazer com que a minha oração interfira na qualidade do que vai acontecer. Eu preciso fazer com que os visitantes que eu trago seja alvo de intercessão minha e venha à frente recebendo Cristo. Eu preciso me envolver de uma forma muito mais abrangente do que eu tenho feito. E aí as coisas vão acontecer. A igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que atuava de uma forma poderosa, e quando nós contrastamos essa igreja de Jerusalém com a igreja estatizada do século IV, nós vamos ver uma série de diferenças absurdas.
Nós começaremos a ver, a partir do quarto século, uma igreja metódica, uma igreja tradicional. E foi assim que eu me senti essa semana. Eu orava essa semana aqui, junto com o Celso, alguns outros irmãos que às vezes aparecem para oração pela manhã, e eu estava orando a Deus e conversando com Ele, sentindo isso. Eu pensava: Deus, eu tenho essa sensação de que não precisa ser feito mais nada. Eu tenho essa sensação de que eu subo no púlpito para pregar como mais um culto. Eu tenho essa sensação de que a igreja vai crescer no automático. Eu tenho essa sensação de que mesmo que a gente pare de orar, mesmo que a gente pare de trabalhar, no automático, alguns entram e alguns saem, e vai ser mantido o trabalho, mas não é isso que eu quero. Eu comecei a sentir que em alguns momentos da minha vida, eu estou começando a falar por mim, porque essa mensagem nasceu no meu coração para compartilhar com você, que eu já vivi tempos melhores, tempos de arriscar mais, tempo de depender mais de Deus, tempo de encarar mais os domínios e os poderes das trevas. Deus não me chamou para ficar numa mesa sentado por trás de um computador escrevendo matérias e preparando estudos, e nem te chamou para isso. Deus nos chamou para ir ao campo. Jesus, quando foi discipular os discípulos, não levou eles para uma escola teológica, ele levou para o campo. Ele levou para expulsar demônios lá em Gadara, ele levou para curar leprosos, ele levou para anunciar o evangelho, ele levou para falar do evangelho de Cristo, ele levou para que eles tivessem experiências com Deus. E nós não temos como ter experiências com Deus a não ser que estejamos no campo, a não ser que chamemos a responsabilidade para nós, a não ser que nos envolvamos. Eu queria que você então refletisse. Um dia você passou pelo encontro com Deus e você voltou impactado, você voltou mexido, movido. E o que você fez com aquela unção? Em que nível está? Qual é o percentual daquela unção que ainda está sobre a sua vida? Um dia você se converteu, desceu às águas, e você estava com um sonho de ganhar o mundo, com um sonho de abrir uma célula, de pregar o evangelho, de fazer a diferença, de fazer com que as coisas viessem a acontecer através da sua vida. E hoje o tempo passou, e alguns meses ou anos se passaram do seu batismo. Qual é o nível, qual é o percentual de unção, de motivação, de desejo de conquista que você tem em relação àquele dia? Quase todos nós, amados, se formos sinceros, chegaremos a números pífios. Quase todos nós, se formos sinceros, perceberemos que nós não estamos vivendo o melhor momento da nossa vida espiritual. E eu não vim aqui hoje para exortar a igreja, eu vim hoje para trazer assim uma espécie de convite à realidade, para que nós possamos compreender o que nós poderemos fazer, do que somos capazes, através do mover e do poder do Espírito Santo. Enquanto eu orava então, eu comecei a sentir que eu tenho me tornado um crente burocrático. Enquanto eu orava, eu comecei a perceber que da mesma forma que chegam 20, sai 20. Porque se nesse ano, esse ano de 2019, se nós simplesmente contabilizássemos as pessoas que chegaram até nós, com os que já estavam, esse templo já deveria estar lotado. Mas da mesma forma que chegam alguns, saem outros, e nós ainda não conseguimos fechar as portas dos fundos, porque é claro que existe uma série de situações, e nós não podemos simplesmente nos responsabilizar. É claro que cada um tem a sua responsabilidade, mas muitos foram esquecidos, muitos não foram abraçados, muitos precisavam de uma motivação a mais, de uma oração a mais, de um abraço a mais, que talvez nós não demos, e que passaram desapercebidos e simplesmente desanimaram e foram embora. Sem poder, queridos, sem unção, as coisas não funcionam. Nós nos tornamos crentes burocráticos de depender de quem está aqui ministrando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me senti, do último culto que eu estava aqui há 20 dias atrás, não sei, não me lembro bem, quer dizer, eu fiquei 2 domingos fora, há 3 domingos atrás, eu me senti assim com um peso muito grande,
porque eu estava indo para uma viagem, que é claro que é um passeio, é claro que a gente aproveita, mas é uma viagem de missões que dá uma trabalheira para organizar, uma responsabilidade que talvez você não imagine, um peso. E eu queria muito chamar o grupo aqui na frente para orar, e eu queria que a igreja orasse pela gente, mas eu não fiz isso. Sabe por que eu não fiz isso? Porque alguns de vocês não têm me dado esse direito. Porque se eu venho aqui em cima e peço para orar pela minha viagem, boa parte da igreja não vem no próximo culto, porque o pastor não vai estar presente. E vocês sabem que é assim. E isso então me causou um peso muito grande, porque eu comecei a pensar, caramba, eu não posso orar por uma saída minha, para estar dando continuidade à obra. E como será que você acha que as pessoas que vão estar ministrando aqui se sentem? Será que sou eu que faço a obra? O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, disse, porque uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou de Cefas, e eu sou de Cristo. Enfim, uma igreja que tinha partidos, que não aceitava ouvir de qualquer um. Uma igreja que não aceitava ouvir de qualquer um. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou qualquer um. E Deus me fez lembrar disso essa semana enquanto eu orava, que quando nós começamos essa igreja, ninguém acreditava na gente, e a única coisa que nós tínhamos era a direção e o poder do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de chamar de volta. Eu não quero mais nada, eu quero somente o poder e a direção do Espírito Santo. Eu queria que nós estivéssemos aqui, independente de quem vai estar cantando ou pregando a palavra, que nós estivéssemos aqui por Cristo, e que nós simplesmente confiássemos que o Espírito Santo, Ele se preocupa com a obra que é dele, muito mais do que qualquer um de nós. Nós estávamos lá em Aachen, na igreja pastoreada pelo pastor Arcangelza, na Alemanha, e a Aida deu um testemunho da conversão dela. Cadê a Aida? Está aqui. A Aida deu um testemunho da conversão dela. Foi um testemunho extremamente simples, mas a Aida veio de uma realidade terrível, de forças espirituais terríveis, de heresias terríveis, de ensinamentos completamente antibíblicos terríveis. E ela me fez lembrar do que aconteceu há 20 e poucos anos atrás, quando ela se converteu. Quanto tempo tem, Aida? 20 anos. Há 20 anos atrás, quando ela se converteu, ela chegou na igreja com a mente completamente obstruída, com ensinamentos completamente equivocados, e se Deus me deixasse tomar conta da situação, provavelmente a Aida não estaria aqui, porque eu sentaria com ela, e eu daria uma aula teológica para ela. Eu provaria teologicamente para ela que ela estava equivocada. Eu mostraria para ela que os ensinamentos que ela obteve, eles eram completamente fora dos princípios de Deus, mas Deus não me deixou tomar conta da situação, eu nem sabia. Ela simplesmente chegou na igreja, e eu preguei, e eu disse uma frase que impactou a vida dela e mudou a realidade dela. O que eu disse, Aida? Deus Pai, Deus Filho e o Divino Espírito Santo é um. Eu fiquei pensando, gente, como é que uma pessoa se converte com uma frase dessa? Qualquer aluno de escola dominical já ouviu falar isso. Não precisa ser teólogo para falar isso. É a frase que talvez cause mais rolo na nossa cabeça, porque isso não se explica. Ninguém entende como 3 pode ser 1. Isso esclareceu e fez com que ela se convertesse. Ela falou, meu Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um, então eu quero. E toda aquela armadilha, todo aquele emaranhado teológico de engano da cabeça dela caiu com essa fala que Deus colocou no meu coração. Porque se fosse eu falando, a última frase que eu falaria para ela seria isso, porque na minha cabeça não faz sentido alguém se converter com uma frase dessa, mas é na minha cabeça. É por isso que Jesus falou assim, primeiro se revistam com o poder do Espírito Santo, e depois vocês podem ir,
porque por vocês mesmos, vocês vão falar coisa que não é para falar fora de tempo. É na dependência dele. Nós precisamos entender que nós precisamos desburocratizar a nossa mente e confiar nele, que ele tem os caminhos dele, e se ele inclinar o coração, não precisará de mais do que poucas palavras, e muitas delas sem sentido lógico e conexo para nós, mas que no coração das pessoas essas frases serão bombásticas e converterá, porque não são as palavras, é o próprio Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós confiamos nas nossas falas, nos nossos argumentos, nos nossos talentos, nos nossos dons de pregar, de prender a atenção do povo, nós estamos definitivamente no caminho errado. Nós precisamos confiar que Deus vai fazer. Nós precisamos confiar nossa vida a Ele. Sem poder, sem o poder de Deus, nada vai acontecer. E nós precisamos ter essa iniciativa de chamar para nós o poder de Deus e ter um conserto específico na nossa vida. Meu desejo hoje, queridos, é que cada um de nós se coloque na presença de Deus, dizendo assim: Deus, trata comigo. Eu quero viver o meu melhor momento outra vez. Deus, trata comigo, eu quero orar pela minha célula, para que seja o Senhor atuando e não as minhas palavras. Eu quero orar por aquela pessoa que eu estou convidando, para que o Senhor traga ela. Eu quero orar ali pelo meu vizinho, para que ele venha e receba, e ouça, e entenda o teu evangelho. Porque o evangelho, queridos, ele é muito mais do que entendido, ele é revelado. E só quem pode revelar é Deus. E nós precisamos da unção dele para fazer a sua obra. Nós precisamos desburocratizar nossa mente. Nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de metodologias, nós não precisamos de ferramentas, nós precisamos do Espírito Santo atuando e dirigindo a nossa vida. As ferramentas são úteis, as metodologias são bem-vindas, mas não é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam. É a unção e a direção, é o revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos. Diga para o seu vizinho: você precisa ser revestido. Como desburocratizar a igreja? Olhando para o texto, nós vemos 3 pontos bem interessantes e determinantes para desburocratizar a igreja. E nós precisamos nos desburocratizar. Nós precisamos mais do que uma religião. Nós precisamos mais do que um mentor. Nós precisamos mais do que um líder. Nós precisamos mais do que motivação. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, nos orientando e nos conduzindo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E como então desburocratizar a igreja? Em primeiro lugar, nós precisamos voltar a ser instruídos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que Jesus deu instruções através do Espírito Santo. O verso 2 nos diz isso. Depois de receber mandamentos por intermédio do Espírito Santo, é o que diz o texto acerca dos discípulos. Depois que os discípulos receberam mandamentos, orientações através do Espírito Santo, foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Nós precisamos mais do que encontros, do que congressos e seminários. Eu louvo a Deus pelos encontros que têm sido realizados. Eu louvo a Deus pelos congressos, pelos seminários. Tudo isso é muito bom para nos instruir. E ai da igreja se não tiver instrução. Nós precisamos amar a instrução. Tivemos um congresso sobre finanças aqui esse final de semana que foi abençoadíssimo. Fazemos encontros com Deus que são tremendos. Estamos promovendo um congresso de louvor e adoração que certamente será impactante. Temos uma escola bíblica dominical que ensina as pessoas e que é tremenda. E tudo isso é muito importante. Nós precisamos da instrução, mas nós precisamos ir além da instrução, porque a instrução sem o Espírito Santo vai gerar crentes legalistas e não crentes desejosos de ganhar almas.
Eu louvo a Deus porque nós não somos mais vistos como um grupo de desinformados, como era vista a igreja de Cristo há 20, 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos pessoas esclarecidas dentro da igreja. Entretanto, queridos, não vai ser a minha cultura nem a sua que vai trazer pessoas para Jesus, vai ser o poder do Espírito Santo. É Ele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos buscá-lo, buscar a sua direção para a nossa vida. Nós precisamos mais do que argumentos para convencer as pessoas. Aliás, nós estamos vivendo uma geração que parece que se emburreceu. Eu muitas vezes vejo pessoas cultas acreditando em coisas que são incríveis de serem acreditadas. Professores de lógica dando aula com um cristal na mão para atrair energias. Pessoas que estampam no seu carro frases do tipo: eu acredito em duende. Pessoas que são sábias, inteligentes, cultas e acreditam em coisas que, se nós pararmos e levarmos para o racional, nós não vamos compreender. E nós temos vergonha de falar do Espírito Santo, nós temos vergonha de orar a Deus com um tom ou uma voz um pouquinho mais alta, porque alguém vai escandalizar. Nós temos vergonha de depender dele, nós queremos depender dos argumentos. Dos argumentos. Quantas vezes você pregou para uma pessoa e você foi assim avassalador nos seus argumentos e essas pessoas não se converteram? Porque comigo já aconteceu muitas vezes. Eu já sentei com pessoas que apresentaram seus argumentos e depois, assim, eu apresentei argumentos que deixaram as pessoas sem ter o que falar. E elas não se converteram. Uma vez eu e a Maria, cadê a Maria, auxiliadora? Está aí? Nós fomos a convite de um grupo de religiosos, fomos lá no templo deles. Aí fomos lá, eles apresentaram o que eles chamavam de evangelho e perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu fez três colocações, e um deles começou a chorar. Começou a chorar, eu falei: você não vai falar? Não, porque você está pegando muito pesado. Eu não tenho culpa se os argumentos estão do nosso lado. Aí ele falou o quê? Ele falou o quê? Não falou nada, vai falar o quê? Não tem argumento. A palavra de Deus nos dá os argumentos. Mas pergunta se converteram. Não se converteram. Continuam do mesmo jeito, porque não são os argumentos. Se o Espírito Santo não agir, e se as pessoas não tiverem o coração inclinados para Ele, as coisas não vão acontecer. Quantas pessoas aqui dizem: eu sou incapacitada, eu não tenho habilidade? Quem sou eu para começar uma célula? Quem sou eu para evangelizar fulano de tal? Quem sou eu? Você é alguém nascido de Deus. Você é alguém que deveria ter o Espírito Santo sobre a sua vida para ir e ser testemunha até os confins da terra. Precisamos ousar mais. Diga para o seu vizinho: nós precisamos ousar mais. Nós precisamos crer que quem faz é Deus. Precisamos desburocratizar. Precisamos ousar ir no poder e na intrepidez de Deus. Segundo lugar, para desburocratizar a igreja, nós precisamos manter os princípios diariamente, dia a dia, nas coisas simples. Queridos, muitos de nós somos bons crentes no domingo à noite, mas na segunda de manhã já não se acha mais qualquer vestígio de cristianismo na nossa vida, e isso é um problema grave. O texto nos diz que enquanto eles comiam, Jesus deu instruções, verso 4. Eles não estavam em um culto, eles não estavam no templo, eles não estavam no momento de louvor, eles não estavam no momento de êxtase espiritual, não havia um mover naquele lugar, não, era uma conversa informal enquanto comiam. No momento de informalidade, Jesus deu algumas das instruções mais sérias, mais importantes da vida espiritual daqueles homens. A mesa, enquanto comiam,
Isso significa que na sua mesa, lá na sua casa, com os seus filhos, você precisa trazer a unção e a direção de Deus, de modo informal. Não precisa você fazer uma grande oração, ler a palavra, e depois cantar um hino, e depois dizer, agora podemos comer. Não, no bate-papo, saía instrução. Jesus destilava instrução da sua boca. Isso significa que no momento do futebol, você pode estar ministrando a palavra de Deus, dando testemunho através do seu comportamento e da sua vida. Isso significa que no seu ambiente de trabalho, isso significa que na faculdade, na escola, isso significa que andando nas ruas, isso significa que nos momentos mais informais da vida, você continua sendo cristão, e as pessoas precisam identificar você como tal. E aí, a desburocratização vai começar a acontecer, quando os crentes forem crentes além dos limites do templo, quando nós formos crentes além dos nossos arraiais físicos, quando nós formos crentes além das estruturas espirituais que nós temos gerado, porque foi na informalidade. Eles receberam instruções impactantes acerca do Espírito Santo enquanto comiam. O apóstolo Paulo disse assim: quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, que nós façamos para a glória de Deus. Ele está dizendo, qualquer coisa que você fizer tem que estar impregnada de Deus. Você tem que dar testemunho, tem que ser crente em qualquer momento da sua vida. Esteja você fazendo o que você estiver fazendo, você precisa estar em Deus. E se assim acontecer, as coisas vão acontecer. Nós precisamos manter os princípios além do templo. Não podemos ser identificados como cristãos porque estamos em um templo. Nós não temos que ser identificados como cristãos porque estamos vestidos com a roupa tal. Nós não podemos ser identificados como cristãos porque estamos com a Bíblia debaixo do braço. Nós temos que ser identificados como cristãos pela nossa conduta, pelo nosso testemunho, pelo nosso linguajar, pela forma que criamos os nossos filhos, pela forma que respeitamos as outras pessoas, pela forma que amamos, pela forma que nós lidamos com os desdobramentos da vida. E aí a desburocratização vai começar a acontecer. A Bíblia nos diz, lá em Atos, capítulo 11, verso 26, que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Quem chamou a gente de cristão, quem nos deu esse título não foi Cristo. Quem nos deu o título de cristãos não foi Deus. Quem nos deu os títulos de cristão não foi um concílio de pastores. Quem nos deu o título de cristão não foi um congresso de bispos. Quem nos deu o título de cristãos foram ímpios que começaram a ver que nós nos comportávamos como Cristo se comportava e nos deu o título de cristãos. Viu? Foram ímpios. Quem te chamou de cristão pela primeira vez não foi o supremo concílio de denominação alguma, foram ímpios, porque identificaram naquelas pessoas que elas eram semelhantes a Cristo, então começaram a chamá-las de cristão. Se nós queremos desburocratizar a igreja, nós precisamos parecer um pouco mais com Cristo, no nosso comportamento, no nosso amor. Mas tem gente que pelo comportamento, ela jamais será identificada como cristã, e isso é lamentável, amados. E se nós queremos a desburocratização, se nós queremos um avivamento verdadeiro, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e começar a perceber no que eu tenho que mudar, o que tem que ser transicionado dentro de mim, o que é necessário para que o mundo, o que é necessário para o mundo crer que Jesus foi enviado por Deus. No capítulo 17, verso 21 de João, Jesus na oração sacerdotal, ele diz, para que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia que nós somos dele, nós precisamos cobrir a vida um do outro. Para que o mundo creia que Jesus é enviado de Deus, para que o mundo se torne cristão, as pessoas precisam ver a nossa unidade. Você entende isso? A nossa unidade. Precisamos retornar à unidade.
Sermos a antítese da igreja de Corinto, que dizia: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, onde claras divisões haviam dentro da igreja. Nós precisamos ser um. Precisamos cobrir a vida um do outro. Vai ter uma programação na igreja, qual é o grupo que vai estar à frente? É a rede tal, mas eu não sou da rede tal, mas eu vou cobrir, eu vou lá apoiar, porque eu sou um com essa rede. E orar, interceder para que as coisas funcionem. Quem é que está na linha de frente? Não importa, eu vou orar por quem está na linha de frente e vou estar junto, porque eu sou um, e nós somos uma equipe, e nós somos um corpo, e nós somos uma igreja, e o mundo precisa ver que Cristo está em nós. É o sinal da unidade. Nós estivemos semana passada num local chamado a Igreja do Santo Sepulcro. Quantos já ouviram falar nessa igreja? Dá um sinal com a mão. A Igreja do Santo Sepulcro é um dos locais identificados como lugar da morte e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Para quem não sabe, há 2 locais em Israel que são identificados, e há argumentos arqueológicos favoráveis aos 2 locais. E ainda não se chegou a um veredito, mas a Igreja do Santo Sepulcro é, na verdade, embora eu não goste de admitir isso, mas é, na verdade, o lugar que reúne as maiores evidências de que foi ali que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. No passado, na ocasião em que Jerusalém, com que Israel se tornou uma nação outra vez, todas as pessoas que já ocupavam aquele lugar para evitarem determinados problemas, se manteve ali então o local, o templo, que teoricamente teria sido construído sobre o Calvário. Essa igreja tem 6 denominações que a administram. Entre elas, Igreja Armênia, Ortodoxa Grega, Igreja Católica Apostólica Romana e outras denominações mais. Igreja dos Cópotas, todas cristãs, e cada área daquela igreja é administrada por um grupo. O lugar da ressurreição, ou teoricamente da ressurreição, é de um grupo. O lugar da morte é de outro grupo. O lugar em que ele ficou sepultado é de outro grupo. O lugar, enfim, é um templo grande, dividido em determinadas áreas, e ali 6 denominações cristãs administram. Mas a Igreja do Santo Sepulcro se tornou o maior ícone, o maior exemplo da falta de unidade do cristianismo. Se você puxar, não puxa agora não, por favor. Quando chegar em casa, puxa lá no Google, brigas na Igreja do Santo Sepulcro. Você vai ver uma série de vídeos feitos, de gente pegando cadeira e largando na cabeça um do outro. Porque era hora da missa de tal denominação, e a outra chegou lá e entrou, invadiu o espaço e deu briga e saiu cadeirada. Você puxar no Google, depois puxa no Google aí, escada da Igreja do Santo Sepulcro. Você vai ver lá na fachada uma escada de pedreiro, lá na fachada, pendurada lá. Não se sabe quanto tempo exatamente está aquela escada lá, mas estima-se que mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Há fotos do século XVIII que aquela escada já está lá no mesmo lugar. E ninguém tira. Porque não fui eu que coloquei, eu não vou tirar. E ninguém tira, está lá. É o maior exemplo de confusão e de falta de unidade entre os cristãos. A porta da igreja, quem abre é uma família muçulmana, abre e fecha todo dia. Porque eles dependem do comércio, das pessoas que entram e saem para comprar as lembrancinhas, o souvenir, porque é no comércio, dentro do comércio árabe, de souvenirs. Então eles não fecham e não abrem, porque quem é que vai fechar? Tem 5 denominações aí a mais, por que eu tenho que fechar? Não entra no acordo, e quem fecha é uma família muçulmana. Como esses muçulmanos se tornarão cristãos? Nunca! Como alguém ali vai se converter? Jamais! Ainda é um milagre. Alguns perguntam, como que o judeu não se converte ao evangelho? Porque não vê unidade na igreja. Eles não vê unidade na igreja. Quando Massada foi invadida pelos romanos,
No primeiro século, por volta do ano 73 da nossa era, um dos líderes de Massada antes negociou com o general que estava à frente do exército romano, dizendo: deixe-nos em paz, você ainda não descobriu a forma de nos combater, é nos deixar em paz. Porque ele dizia: quando vocês nos deixam em paz, nós brigamos entre nós, mas quando vocês nos atacam, nós nos fechamos e somos um e combatemos contra vocês. Infelizmente isso tem se cumprido na igreja. Eu creio, infelizmente, que só tribulação, só perseguição fará com que nós voltemos a ser um. Com que um cubra a vida do outro. Será que nós precisaremos de uma grande tribulação, uma grande perseguição no Brasil para voltarmos a ser um? Para que um cubra a vida do outro. Porque se nos deixar em paz, ficamos confortáveis demais e começamos um a degladiar com o outro, um a competir com o outro, um a disputar espaço com o outro, um a disputar quem é que faz mais com o outro, qual é o ministério mais importante que o outro. Não, isso é burocratização da igreja. A igreja é uma. E não importa quem está fazendo mais ou menos, quem está tendo mais ou menos fruto, nós somos um. E a nossa glória é a glória de Deus. A nossa alegria é ver a igreja de Cristo, não é a minha nem a sua, mas é a de Cristo, não é o meu ministério nem o seu, é a igreja de Cristo crescendo e avançando. E para isso acontecer, nós precisamos ser um, para que o mundo veja, que Cristo foi enviado. Precisamos manter a unidade da igreja. Em último lugar, nós precisamos olhar para o céu, sem perder de vista a terra. Diga para o seu irmão: nós precisamos olhar para o céu, sem perder a terra de vista. O verso número 11 nos mostra anjos aparecendo para os galileus que olhavam para cima, porque Jesus estava subindo ao céu. Jesus já tinha sumido e eles estavam olhando para cima procurando Jesus. E os anjos chegam e perguntam: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele um dia vai descer. Eles estavam dizendo assim: gente, se esse Jesus que vocês viram subir um dia vai descer, vocês precisam parar de olhar para o céu e começar a olhar para a terra, começar a evangelizar, porque um dia ele vai descer, e as pessoas que estão na terra precisam ouvir essa mensagem. Isso significa que nós precisamos olhar para o céu sem perder a terra de vista. Nós precisamos buscar a Deus, mas com um propósito, com um objetivo, que é evangelizar o mundo. E se você é cristão, amados, e vem na igreja, cultua e louva a Deus e sai daqui impactado todos os domingos, mas se você vai para sua casa e você não tem uma visão de evangelismo, uma visão de ganhar vidas para Jesus, uma visão de desenvolver um ministério na casa de Deus, você ainda é um cristão incompleto, você ainda não tem cumprido o propósito de Deus para a sua vida. Eu não estou falando de salvação, você é salvo. Se você tem Cristo como Senhor da sua vida, você vai para o céu. Mas você está só olhando para o céu, só olhando para o alto, e você precisa começar a olhar para a terra. Você precisa começar a ver que existem pessoas carentes do evangelho ao seu redor. Você precisa desburocratizar e atrair a unção do Espírito Santo outra vez para você, para que você vá além de onde você está indo, para que você faça mais do que você tem feito. É isso que nós precisamos. Lembre-se de onde você caiu. Foi a mensagem dada à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, lembra de onde você caiu, precisamos voltar ao primeiro amor, foi essa a mensagem de Jesus a Éfeso: volte ao primeiro amor. Isso significa que Éfeso, apesar de ser uma igreja tão constante, tão voltada para a teologia, uma igreja tão crente, tinha perdido esse primeiro amor e estava se tornando burocratizada, como nós. E Jesus disse: lembra-te do primeiro amor, se levanta onde você caiu. Cada um de nós estamos sendo desafiados nessa noite a nos lembrar: onde foi que eu perdi a empolgação, onde foi que eu perdi a unção, onde foi que eu perdi o impacto da primeira conversão
conversão? Onde foi que eu perdi o impacto de trabalhar? Onde foi que eu perdi o desejo de ir à frente? Onde foi que eu perdi o desejo de ganhar almas? Onde foi que eu desanimei, que eu desmotivei e achei que só ficar sentado no banco estava bom? Onde foi? Onde foi? Eu não posso responder isso para você. Eu tenho dificuldade para responder para mim. Mas eu preciso saber onde foi. O que me tomou isso? O que me furtou isso? O que te tirou isso? Esse ânimo daquele primeiro momento de conversão. Nós temos essa tendência em quase tudo na nossa vida, queridos. Casamento de muita gente hoje está um fracasso porque se perdeu aquele primeiro amor no casamento. Está ganho já, é território conquistado, e território conquistado precisa ser um território zelado, porque então se perde, e muita gente perdeu família, porque deixou de zelar pela família, porque abriu mão da primeira paixão, do primeiro amor, e tem pessoas perdendo essa paixão pelo evangelho, e nós precisamos voltar a esse primeiro amor, nós precisamos aprender a voltar ao evangelho, e às vezes até a sofrer o dano, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, ele diz que nós precisamos aprender a sofrer o dano. Nós nunca queremos perder em discussões, nós queremos ter a razão em tudo, nós não sabemos deixar para lá, eu te perdoo, não, tudo bem, eu até acho que está errado e eu estou certo, mas não tem problema, não vamos discutir, vamos prosseguir, a unidade da igreja é mais importante do que quem tem razão. A igreja de Corinto vivia uma disputa, vivia um processando o outro dentro da igreja, um querendo ter razão em cima do outro, e estavam perdendo o primeiro amor. Sabe o que nós precisamos? Ser cristãos de verdade, deixar de ser cristãos teóricos, e começar a praticar o evangelho, viver Cristo, e confiar no Espírito, para que a gente faça aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Nós precisamos nos disponibilizar, para que a obra de Deus seja feita através de nós. Nós precisamos dizer assim: Senhor, eu sei que hoje eu estou muito longe do amor que eu tinha há X anos atrás, quando eu me converti. Eu sei, Senhor, que eu estou muito aquém do que eu era há X anos, lá atrás na minha conversão, lá atrás quando eu vim do encontro com Deus, lá atrás quando eu fiz o congresso tal. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa, hoje eu não sou mais a mesma coisa. Mas eu quero voltar hoje. Hoje eu quero retornar esse amor. Eu quero voltar. E é isso que eu quero que você desperte, amados. Porque se nós fizermos essa declaração hoje, ninguém poderá nos resistir. O inferno nesse momento está preocupado. Será que esse povo vai atender a esse apelo? O inferno está preocupado. Porque se nós atendermos a esse apelo, nós vamos causar um estrago no inferno, vamos dar um prejuízo no inferno, porque nós vamos resgatar almas das mãos do diabo, nós vamos ver o poder e o avivamento de Deus voltando outra vez. Coloque-se em pé, eu vou chamar a equipe de louvor, está aqui com a gente.